Adivinha o que eu estou pensando? Adivinha o que eu estou pensando? Vai, tenta. Vamos fazer essa dinâmica aqui com vocês. É muito bom você participar disso. Você me pegou pensando aqui, né? Pois é, eu estou pensando. Eu estou pensando. Mas dá um pause nesse vídeo e comente. O que o João Paulo está pensando? Tenta adivinhar o que eu estou pensando. Vamos ver. É um desafio que eu faço para você. Você que é meu seguidor, você que participa da Comissão Cidadã de Inquérito. Esse é o vídeo 197 da CCI e esse vídeo é sobre a defesa do Estado Democrático de Direito. Tá certo? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. E aí? Já identificou o que eu estou pensando? Não, comente, faz uma pausa aí no vídeo. Comente, não leia o que os outros comentaram, não. Apenas você, comente. O que o João Paulo está pensando? Posso falar o que eu estou pensando? Tá bom. Então vamos lá. Tchan, 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 tchan. Bem, o que eu estou pensando é o que eu estou pensando. Mas você começou a pensar no que eu estou pensando. Concorda? Então já são dois pensamentos, o meu e o seu. Tá certo? Eu creio que você que participou dessa dinâmica tenha comentado o comentário aí que você fez sobre o que eu estou pensando. Mas vamos ver quem vai acertar. Tá certo? O que eu quero dizer é o seguinte, presta atenção. O meu pensamento é o meu pensamento. O seu pensamento é o seu pensamento. Se você pensou que eu estou querendo cometer um crime, o crime está no seu pensamento. Tá. Se você pensou que eu vou dizer besteira, a besteira está no seu pensamento. Tá. Porque eu não falei o que eu estou pensando. Tá certo? Então, o que eu estou pensando ainda é propriedade do meu íntimo. Eu não revelei para você. Mas você tem uma ideia do que eu estou pensando. Essa ideia é sua. Esse pensamento é seu. Quando você expressou o seu pensamento sobre o que eu estou pensando, é você pensando, não sou eu pensando. Então, quem está lendo os comentários aí, está lendo o comentário do pensamento de outra pessoa, não o meu. Vocês estão tentando adivinhar o meu pensamento. Tá certo? Então tá. Tem a ver com a anistia dos presos do 8 de janeiro. Alguém acertou? Acertou? Não sei. Vamos lá. Agora eu vou soltar uma ideia para vocês do que é esperteza. Tá certo? Quando você pensa e expressa seu pensamento. Eu pensei em uma coisa. Eu ainda estou pensando. Eu não falei o que eu estou pensando. Tem a ver com isso. Tá certo? E você está pensando e manifestou o seu pensamento. Vamos ver na prática o presidente Lula, como é que ele lida com isso. A bobagem é que ele se acovardou, pensou o golpe, não teve coragem, foi embora para os Estados Unidos com antecedência, achando que ia acontecer e que a sociedade iria sair, todo mundo apavorado, e ele iria voltar dos Estados Unidos, sabe, ungido pelas massas, sabe, o que não aconteceu. Não aconteceu? Porque quem pensou isso foi o Lula, não foi o Bolsonaro. E nós estamos aí há mais de um ano tentando investigar essa possível ideia de pensamento na cabeça do Lula. Porque se você quer investigar um fato, é uma coisa. Investigar o pensamento do Lula é outra coisa. Entendeu? Então, o crime existe. Onde ele está? No pensamento do Lula. Na ideia do Lula. O Lula manifestou o seu pensamento, não o pensamento do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não falou nada. Ele ficou calado. Preste atenção de novo na fala do Lula, para vocês entenderem que esse pensamento
é do Lula. O Lula está querendo pensar pelo Bolsonaro, mas o pensamento não é do Bolsonaro, é do Lula, repare. A bobagem é que ele se acovardou, pensou o golpe, não teve coragem, foi embora para os Estados Unidos com antecedência, achando que ia acontecer e que a sociedade iria sair, todo mundo apavorado, e ele iria voltar dos Estados Unidos, sabe, ungido pelas massas, sabe, o que não aconteceu. Entendeu? Então esse é o pensamento do Lula. O crime está na cabeça do Lula, não na cabeça do Bolsonaro. Quem manifestou o pensamento de crime foi o Lula. Então, tem aquele ditado que diz: você é aquilo que você pensa. Aquilo que você deseja, realiza, não porque o outro pensou, mas porque você pensou e quis que realizasse. Você está entendendo? Então, chegando nesse raciocínio, quando eu digo para você que pedir anistia para os presos políticos do 8 de janeiro é um equívoco, e aí estamos falando isso por quê? Porque aqui é a defesa do Estado Democrático de Direito, tá certo? Por que é um equívoco? Se perguntar para qualquer um dos presos políticos do 8 de janeiro se eles querem anistia, eles vão dizer que não. Eles querem justiça. Eles querem o devido processo legal. Eles querem que o seu julgamento seja feito no juízo natural, no juiz natural, que é de direito deles, constitucionalmente falando. Eles querem que seja apresentado a prova material do crime que eles cometeram e que até hoje não apresentaram. Então, inquérito sob sigilo, terceira instância, STF, isso não é devido processo legal. Então, o que os presos políticos do 8 de janeiro querem é justiça, não é anistia. Por isso que eu falo que é um equívoco pedir anistia para os presos políticos do 8 de janeiro. Até porque o fato de pedir anistia para os presos políticos, e isso vindo dos aliados dos presos políticos, é quase uma traição. Porque fala: por que você quer pedir anistia para mim se eu não cometi nenhum crime? A gente só anistia quem cometeu o crime. Qual é o meu crime? Então, aí está o equívoco. E aí abre brecha, entendeu? Para essa interpretação. Porque eles pensaram muito antes de falar. Eles vão na brecha, entendeu? Isso não saiu da primeira. Lula não respondeu. Quando perguntou para ele sobre o que ele achou, ele ficou quieto. Então, a coisa foi elaborada. Porque o pensamento do crime não está no Bolsonaro. O pensamento do Bolsonaro é uma coisa, o pensamento do Lula é outro. Bolsonaro não manifestou o seu pensamento depois que ele entregou o cargo, nem muito tempo depois que ele entregou o cargo. Quem manifestou o pensamento foi o Lula. E o Lula manifestou um crime no seu pensamento, no pensamento do Lula. Quem pensa, cria a realidade do seu pensamento. Então, o Lula revelou um crime do seu pensamento, do pensamento dele. Agora vamos ver a interpretação. Por que eu digo que é um equívoco? Que você abre brecha para a interpretação. Presidente, o Bolsonaro falou em anistia e falou: olha, quero passar uma borracha sobre o passado para pacificar. Você acha que o Bolsonaro merece anistia? Deixa eu lhe falar, ele não foi nem julgado. Ô, gente, como é que alguém começa a pedir anistia antes de ser julgado? Está numa fase de inquérito. É que ele pediu para os que já foram julgados. Não, também não foram julgados ainda. Não, alguns já foram, já receberam as pessoas foram meia dúzia que foram julgados, o restante ainda está todo mundo sendo investigado. Ora, viu o que o Lula acabou de falar? Que meia dúzia foi julgado e sem prova material do crime. E o restante estão sendo investigados. Ora, se estão sendo investigados, não são condenados. Se estão condenados, por que estão pagando pena?
Cadê o devido processo legal? Cadê o Estado democrático de direito para essas pessoas? Você está entendendo? Quem está falando isso é o Lula. O Lula acabou de dizer que as pessoas estão sendo investigadas e já tem 1 ano e meio que essas pessoas estão cumprindo pena sem condenação. Por quê? Porque estão sendo investigadas. Você está entendendo? Continue assistindo. Tem que terminar o processo, as pessoas têm que ser ouvidas, tem muita gente ainda para ser investigada, ainda está se levantando quem é que financiou, ou seja, não é um processo assim, o cidadão está pedindo anistia antecipada, mas tem que ser ouvido, vai pedindo anistia, sabe, quer apagar a bobagem que fez. Entendeu? E ainda tira onda, dá uma risada, é cínico e sarcástico quando ele se refere à questão da anistia. Por quê? Porque é um erro pedir anistia. Tem que pedir justiça. Tem que pedir o devido processo legal. Tem que rever todas essas prisões. Tem que descobrir quem ordenou que aqueles helicópteros mandassem bombas, né, e atirassem em pessoas que estavam na praça. Como se na praça fosse proibido a pessoa circular. Essas bombas que foram jogadas de helicóptero em cima da praça, aquilo foi um crime, na minha opinião. Aquilo tem que ser investigado. Porque não existe nenhum crime de estar na Praça dos Três Poderes. Então, existe muita coisa que está fora do devido processo legal, que está fora do Estado democrático de direito. E o que essas pessoas que foram presas querem é o devido processo legal. É o direito amplo de defesa. Pedir anistia é dizer que elas praticaram crime. É reconhecer que elas praticaram crime. E elas não praticaram crime. Elas foram massa de manobra. Elas foram atocaiadas. Elas foram, como dizer assim, pinçadas no meio em pessoas que estavam curiosas com essa questão, né, do 30 de outubro de 2022, e que foram levados para Brasília. E por que não se descobre quem que financiou o ato do 8 de janeiro? Por que se investigou tudo e não descobre? Porque não pode descobrir. Porque quem pensou isso acabou de revelar o que pensou, o seu pensamento. Então, você é aquilo que você pensa. E o que você deseja, realiza. Por quê? Porque é o seu desejo que realiza o seu pensamento. O seu pensamento é que realiza o que você quer. Você torna a verdade aquilo que você pensa. Então, se aconteceu o 8 de janeiro, aí você responde para mim. Quem que convocou o 8 de janeiro? Quem convocou o 25 de fevereiro de 2024? Você sabe quem convocou. Você sabe. Você sabe quem esteve lá no 8, no 22, no 25 de janeiro. Você viu a manifestação. Então, tem cabeça, corpo, tronco e membro. É um evento organizado, pensado, planejado, com lideranças. Teve governadores, teve deputados, teve senadores, teve ex-presidentes, teve vice-governadores presentes nesse ato. Teve eles convocando antecipadamente. Teve uma organização. Teve um local. Teve a data. Teve o deslocamento das pessoas. Essa manifestação democrática do dia 25 de fevereiro, ela tem cabeça, tronco, corpo e membros. Cadê quem convocou a manifestação do 8 de janeiro? Por que as comissões parlamentares de inquérito não conseguem apontar quem convocou as manifestações? Está aí ele dizendo que ainda está investigando. Vou repetir aqui, ó. Vamos ver se está no ponto. Sim, ser investigado. Tem que terminar o processo, as pessoas têm que ser ouvidas, tem muita gente ainda para ser investigada, ainda está se levantando quem é que financiou. Está vendo? Por que não pode descobrir quem que convocou?
Por que não se pode descobrir quem que financiou? Porque estaria isso no pensamento do Lula? Esse era o desejo que Lula queria que realizasse? Então, meu amigo, quem estava na avenida ali, aquela multidão que estava ali, entendeu? Que é uma coisa, que é o devido processo legal, o Estado democrático de direito na prática e na sua essência. Então, todos esses presos políticos não merecem anistia. Eles merecem indenização por danos morais, danos materiais, assédio jurídico, assédio moral, dano psicológico, dano financeiro. Esses presos políticos do 8 de janeiro, que não foram os que quebraram, porque os que quebraram não foram presos. Vocês sabem disso. Quem foi lá fazer a baderna, chegou antes, fez a baderna, saiu e deixou Arapuca aberta. Então pedir anistia é pedir anistia para quem? Para os infiltrados? Que nem presos foram, que nem julgados foram. Mas sim, é pedir justiça para esses que foram injustiçados. Que crimes teve as pessoas que estavam lá no QG no 9 de janeiro de 2023, que foram presas de forma arbitrária, sem ordem de prisão declarada, que não teve sua audiência de custódia feita dentro do devido processo legal, feito a revelia. Então são brasileiros que não têm passado político, não têm ideologia, militância política, não são filiados, são pessoas comuns, pessoas simples, cobaias, injustiça plena, absurda, covarde, com pessoas curiosas, que foram levadas para essa emboscada. E não se sabe quem financiou, porque a gente sabe quem financiou. Isso é gente da esquerda. Não tem outra explicação. Quando você não tem um corpo, não tem uma cabeça, não tem um tronco da manifestação, é porque isso tudo é uma grande farsa. Então, não é que tenha que provar que eles são culpados. É necessário provar, com prova material, que esses presos políticos cometeram algum crime. E a prova ainda não foi apresentada. Tanto que eles falam que está em investigação. E se está em investigação, não está condenado. E se não está condenado, não tem que estar cumprindo pena. Vocês estão entendendo? Então, essa é a minha participação na defesa do Estado democrático de direito. E é isso que a sociedade quer. É isso que a sociedade pede. Tá certo? Então tá. Estou deixando meu pix aí, ó, jpnoticias@gmail.com. Hoje é dia 29 de fevereiro. É o último dia do mês. Gente, eu ainda estou no vermelho. Tá certo? Aqueles que puderem me ajudar aí contribuindo com qualquer valor, eu vou ficar agradecido. Estou saindo da dengue, com certeza nós vamos recuperar a saúde para continuar aqui com vocês, nesse novo lugar comum, defendendo a verdade, a justiça social, as instituições e o devido processo legal, a defesa do Estado democrático de direito. Tá certo? Então eu conto com vocês que sempre contribuíram e que continuam contribuindo para que a gente não abandone essa pauta e essa bandeira, que é a Comissão Cidadã de Inquérito. É um movimento civil, organizado, eu aqui, você aí, comentando, curtindo, compartilhando. Continue fazendo isso. Continue compartilhando. Ah, João, você tem poucas visualizações, no máximo 2, 3 mil. Não interessa. Nós temos aqui
uma nata, um público importante, que é um público consciente, formador de opinião. Eu não quero ser popular, eu não quero ganhar muitos likes, assim, não quero viver no foco. Eu quero viver de forma discreta. Eu quero ser discreto, mas eu quero deixar minha mensagem e que alguém tire bom proveito disso, tá certo? Quando eu mostrei o discurso da Michelle Bolsonaro, eu falei que ali foi o auge da manifestação. Pesquisa na internet, comentários, discurso de Michelle Bolsonaro, vê se você vai achar alguma crítica, alguma ressalva na fala de Michelle. Ela foi iluminada. Então, os homens são fracos, falhos em algumas coisas, mas ali eu vi na Michelle uma fortaleza, tá certo? E eu espero que a gente consiga estabelecer, né, a normalidade nesse país, tá certo? Então, adivinharam o que eu estou pensando? Agora? Gostaram de participar dessa dinâmica comigo? Então vamos lá, continue me seguindo, continue me acompanhando. A gente volta ainda para continuar falando sobre o Estado Democrático de Direito, porque nós temos eleições esse ano. E aí, meu amigo, né, a gente tem que parar de ficar enxugando gelo. Vocês sabem o que eu estou dizendo, né? Porque o processo eleitoral é muito sério. E talvez seja pela facilidade de estabelecer quem vai ganhar as eleições que dá uma certa impetuosidade a algumas pessoas públicas que estão institucionalizadas, que acham que estão imunes porque conseguem que a caixinha mágica traga para ele aquilo que ele quer que aconteça. Tá certo? Então a gente tem que ficar veaco e ativo para isso. Tá certo? Fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora continue abençoando essa família brasileira. Qualquer família. Tá certo? Aqui a gente não tem distinção para ninguém. Um abraço. Até a próxima.